O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. Essa frase é do brabíssimo geógrafo brasileiro Milton Santos, o nome mais reconhecido da nossa geografia no Brasil e no exterior, inclusive o único latino-americano que já ganhou o prêmio Walter Lud, o prêmio que é considerado assim, o Nobel da Geografia. Essa frase desse cara brabíssimo vai ser o mote para a gente pensar um pouquinho sobre a globalização, esse fenômeno de conexão entre as diversas partes do mundo, de redução das fronteiras, né, e pretensamente de aumento da circulação econômica, das riquezas, do acesso às diversas culturas. Bom, o nosso Milton Santos já estava pensando criticamente sobre esse fenômeno lá na década de 90, no momento em que a globalização ainda estava se consolidando como a gente entende hoje. E o Milton Santos ele faz uma leitura assim para tentar entender como que a globalização é possível. Como é que rolou isso? Como é que deu pra gente conseguir se conectar no mundo inteiro e construir uma espécie de cultura, uma forma de viver a vida que é cada vez mais semelhante em todas as partes do globo? Ele vai citar três fatores que foram fundamentais para que a globalização se sedimentasse. O primeiro deles é a cognoscibilidade do planeta. Esse nome esquisito aí, né? Significa basicamente o conhecimento que nós desenvolvemos a respeito de como funciona o planeta Terra, de quais são os seus recursos e de como nós podemos aproveitar esses recursos. Ora, ele vai contar pra gente que no século XIX, muito intensamente com as revoluções industriais, né, aqui no século XIX, com a segunda revolução industrial, e ao longo do século XX, com o avanço da indústria química, com o avanço dos recursos tecnológicos, com o surgimento, né, da internet e de outras formas de conexão, nós vamos ter um processo em que a gente entende cada vez mais como o planeta funciona, e a partir disso a gente consegue criar processos industriais, conexões entre as diversas partes do globo, para poder buscar aquilo que a gente precisa para chegar aos objetivos a que nós nos propusemos. Ou seja, é como se a gente tivesse acumulado um conhecimento tamanho do planeta à nossa volta, que a gente passa a ter a capacidade de mobilizar as coisas para poder chegar onde nós queremos. É assim que a gente chega, por exemplo, à possibilidade de fazer um celular, extraindo metal, né, da África, mandando esse metal para a China para ser montado com plástico que foi produzido na Tailândia e por aí vai. Nós sabemos onde buscar os elementos dos quais a gente precisa, nós sabemos como transformá-los naquilo que a gente quer e sem isso a globalização não teria sido possível. Além disso, o nosso Milton Santos vai dizer que a convergência de momentos também é um fator fundamental. Ele também chama de solidariedade do acontecer. É bonito isso, né? O que isso significa? Já na década de 90, a gente experimentava uma espécie de reconhecimento do que está rolando nas diversas partes do mundo muito veloz. Era como se a gente estivesse realmente, né, conectado em tempo real. Se você pega, sei lá, um século XIX no Brasil, quando você tem proclamação da República, né, lá no cerne ali do Império, no Rio de Janeiro, a galera que tá no que hoje é Pernambuco, no que hoje é Ceará, pode demorar semanas, meses para saber o que aconteceu, porque eu dependo de alguém ir lá e levar essa informação, né? O tempo vai passando, a gente passa a ter rádio, passa a ter conexões cada vez maiores, mas é no momento que a gente tem, por exemplo, televisão, um sistema mundial de televisão, pessoas trabalhando para esse sistema de telecomunicações em todas as partes do mundo, pô, a partir daí os momentos passam a ser convergentes. Então, se tem um terremoto em alguma parte do mundo, eu vou ligar a televisão e eu vou saber que aquilo está acontecendo. Se tem alguma manifestação política muito grave numa outra parte qualquer do planeta, eu também vou saber daquilo praticamente em tempo real. Essa convergência de momentos é absolutamente fundamental para o Milton Santos para que se desse o fenômeno da globalização. E por fim ele vai chamar, né, o terceiro elemento de unicidade técnica, unicidade da técnica. Qual que é esse rolê? Quando eu tenho um processo de globalização e eu descubro que em outro lugar alguém conseguiu desenvolver uma técnica mais eficiente para poder alcançar um resultado que eu queria, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma técnica. Então, a unicidade técnica é como se fosse um resultado, uma consequência direta da convergência de momentos e da cognoscibilidade do planeta. A partir do momento que eu conheço algo a mais, que eu sei melhor como algo funciona, se essa informação chega de maneira praticamente imediata a todas as partes do mundo, eu vou ter um processo em que todas as partes do mundo vão buscar alcançar os mesmos resultados por meio dos mesmos processos. Então esses três vetores são os vetores que permitem que aconteça a globalização. Ocorre que esses três vetores eles são mobilizados, de acordo com o Milton Santos, sempre com o objetivo de chegar ao lucro máximo, sempre com o objetivo de eu ter o maior rendimento e sempre com o objetivo de eu extrair o máximo possível
com o mínimo de custo. É aí que a gente vê, por exemplo, países africanos de onde eu vou tirar o metal para poder fazer a produção da bateria do meu celular, tendo pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão, pessoas trabalhando em condições precaríssimas, com diversas mortes acontecendo nas minas de extração de lítio, de cádmio. Por quê? Porque ali, se eu estou extraindo daquele ambiente, eu estou pagando muito pouquinho para aquela galera. E é por isso que vale a pena eu catar o metal que está lá e levar para um outro lugar. Eu teria que pagar um valor muito mais alto se eu estivesse num país desenvolvido e fosse querer extrair aquele mesmo recurso. A mão de obra é mais cara. Então, para que eu chegue ao máximo lucro, eu preciso pagar o mínimo possível. Para pagar o mínimo possível, eu vou explorar as possibilidades dos países mais pobres e vou extrair deles aquilo que me interessa para eu chegar ao máximo resultado. Beleza até aqui? Bom, Milton Santos, então, ele vai olhar para esse cenário e vai falar o seguinte: pô, quando a gente vai fazer tipo a propaganda da globalização, a gente vai falar como que a globalização é maneira, como que ela é positiva, há uma história, né, uma fábula que se conta. Então ele usa esse termo. A globalização é apresentada como fábula, é apresentada como uma historinha para boi dormir, porque a globalização se apresenta assim: pô, vai vir a globalização, tá chegando aí a conexão entre as diversas partes do globo, isso vai aumentar a circulação de riquezas, isso permite que a gente possa circular por todas as partes do mundo livremente. Agora não tem um cidadão de um país, o cidadão é global, porque o cidadão pode ir aonde quiser. O cidadão tem essa possibilidade de conexão em um mundo cujas distâncias são cada vez mais curtas. A gente olha para esse mundo e fala, pô, a globalização nos permite acesso às diversas culturas. Eu posso, conhecer sobre a música lituana, sobre a arte sacra do Senegal. Porém, isso tudo é realmente só uma fábula para o Milton. Por quê? Porque na prática a globalização aparece como perversidade. Como assim? Essa historinha que se conta, ela esconde o que a globalização faz. Porque no fundo, a gente tem maior circulação de riquezas. Mas quem que está se beneficiando dessas riquezas? São os países que estão extraindo cádmio, lítio ou qualquer outro mineral. São os países em que a mão de obra está sendo mobilizada a preços irrisórios para eu poder fazer o produto final? Ou são os países detentores da tecnologia, aqueles que possuem os recursos para construir os materiais de maior valor agregado dentro dessa lógica da globalização? Então, para o Milton, eu tenho maior circulação de capitais, mas essa maior circulação ela fica concentrada nos países que já são ricos. A globalização, então, amplia as distâncias entre os países pobres e os países que já possuem recursos. E a livre circulação de pessoas, né? A gente consegue, pelo menos isso, né? A globalização permite essa conexão, mas ou menos, né? Afinal de contas, quando a gente pensa, no cenário atual do nosso planeta, a gente sabe muito bem que se você for um cidadão europeu, um cidadão americano, com renda média alta, você vai para qualquer lugar do mundo, praticamente. Mas se você é habitante de um país considerado marginal dentro dessa lógica global, você vai ficar de fora. E disso aí tu pode incluir desde Donald Trump com a sua política de imigração, que manda pessoa para longe, que impede pessoas de entrar no país, inclusive impede o árbitro da Somália de poder apitar a Copa, no seu país, manda embora o pessoal do Irã de solo americano logo depois que eles jogaram, porque eles não podem ficar, em território estadunidense. Se eu tenho um cenário como esse, se eu tenho um cenário de países que sobem cercas para impedir que imigrantes adentrem, como fez a Hungria, no momento da grande migração, da grande saída de habitantes sírios, do território por causa do conflito, eu tenho uma distinção. A livre circulação é para alguns e não para todos. A Melanie Klein, que é uma pensadora contemporânea, ela chega até a dizer que hoje a gente tem livre circulação das mercadorias. A mercadoria chega num país com um monte de documento que atesta direitos dessa mercadoria. Ela pode para isso, ela pode para aquilo, mas se você é um ser humano, dependendo de onde você vem, você não vai ter esses direitos de circulação. Você não vai poder entrar naquele território, não vai poder viver livremente naquele território. Ah, mas acesso às diversas culturas do mundo a gente tem, né? A gente tem. Mas esse acesso às diversas culturas do mundo serviram para você entrar na internet e procurar sobre a animação estoniana na época da Guerra Fria? Ou serviram para você conhecer as novelas tailandesas que estão circulando, no país? De regra, não. O que acaba acontecendo é que essa grande circulação de conteúdo cultural acaba tendo a prevalência dos conteúdos que vêm dos países desenvolvidos, notadamente Estados Unidos, quando eu penso na música, quando eu penso no cinema, quando eu penso na arte, na cultura como um todo. Então, a globalização, na real, ela
prejudica os países pobres, prejudica aqueles que estão na margem, enquanto coloca, né, em cada vez melhor situação, em cada vez mais vantagem aqueles países que são os mais ricos. Ora, o Milton Santos olha para isso e ele não fala, isso aí é tudo uma porcaria, então vamos acabar com a globalização. Primeiro porque ele não é maluco, ele sabe que não tem como fazer isso, e segundo, porque ele tem essa perspectiva que a gente viu lá na primeira frase. Não é só aquilo que existe que define o mundo, aquilo que pode existir também é definitivo. Então ele defende uma outra globalização. Uma globalização em que a cognoscibilidade do planeta, a solidariedade do acontecer, permita uma unicidade da técnica que seja a favor do crescimento igualitário de todos, que seja a favor da divisão de riquezas, que seja a favor, né, da produção de um mundo mais justo e mais igualitário. Os recursos que permitiram a globalização podem nos levar juntos muito mais longe. Mas não é exatamente o que acontece no modelo que a gente vive hoje. Ora, vamos pegar essas reflexões que podem ser usadas em muitos temas e nós vamos formular um parágrafozinho maroto sobre a importância do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, propulsoras do progresso nacional. Ciência e tecnologia, um tema super quente que pode vir a ser cobrado no Enem. Como que eu posso pensar, né, a importância da ciência e da tecnologia a partir de uma perspectiva do Milton Santos? Vem dar uma olhada aqui, ó. Além disso, o investimento em ciência é fundamental para que o Brasil não fique subordinado a potências estrangeiras que dominam as tecnologias. Então, isso aqui é um terceiro parágrafo de um texto, né? Começa com, além disso, mostrando essa sequência textual. Então, esse parágrafo começa dizendo, pô, muito importante investir em ciência para a gente não ficar subordinado às grandes potências. Afinal, né, se elas mantêm a posse dos recursos tecnológicos, enquanto a gente só extrai matéria-prima, nós vamos ficar dependentes daquilo que eles têm a oferecer. Tal risco, o risco de ficar subordinado às potências estrangeiras, é inerente, faz parte da globalização, a qual, conforme o geógrafo Milton Santos, estabelece trocas entre nações com base nas especializações de cada uma no comércio nacional. Então, ele vai dizer, inclusive, ele tem um termo maneiro que é de espaço derivado. A gente pode entender que o Brasil tem vários espaços derivados. Como assim? Esse espaço não atende às necessidades dos brasileiros. Ele atende às necessidades de países estrangeiros. Então, se eu tenho vastas plantações de soja, é claro que essa soja vira recurso quando é vendido para o exterior. Mas essas áreas não estão aqui para atender necessidades do país. Estão aqui para atender necessidades de potências estrangeiras que querem comprar essa soja. Então, eu tenho um espaço derivado. A especialização desse país acaba se tornando, né, uma especialização agrícola, né, de produção primária, e eu vou vender para potências estrangeiras que vão ter, né, vão fazer produtos de muito maior valor agregado. Então, eu estou dizendo aqui que a globalização estabelece trocas com base nas especializações de cada país no comércio internacional. Ou seja, segundo o pensador, países que dominam o desenvolvimento científico ganham valores vultosos com a venda de bens industrializados, enquanto aqueles que se especializam na extração de matéria-prima e em outras atividades com menor valor agregado tornam-se periféricos às potências ricas. Que argumento chique! Por que eu vou investir na ciência? Para que eu não seja subordinado aos países que detêm a ciência e a tecnologia. Por isso, eu termino, o investimento em pesquisa é essencial para que o Brasil não fique subordinado aos detentores dos meios tecnológicos. Finesse, né, senhoras e senhores?